Deputado, a PEC do voto impresso facilitaria as fraudes eleitorais? De maneira alguma. Quando o Tribunal Superior Eleitoral afirma que o nosso sistema é auditável, nós estamos diante de mais uma falácia e desinformação, infelizmente, prolatada por um órgão, um veículo oficial, que é o nosso Tribunal Eleitoral. Nós ouvimos na Comissão Especial mais de 30 especialistas. Todos os especialistas em computação e tecnologia da informação são categóricos ao afirmar que o nosso sistema ele não é minimamente auditável, o nosso sistema não é seguro, o nosso sistema é vulnerável, nosso sistema é ultrapassado. Quem diz isso não é o Felipe, não é Jair Bolsonaro, não é qualquer outro deputado. Quem diz isso é a ciência, os cientistas, muitos deles inclusive oriundos das nossas universidades públicas. Inclusive, levei alguns deles à nossa visita técnica ao Tribunal Superior Eleitoral. Lamentavelmente, o ministro Luiz Roberto Barroso os censurou, impedindo-os de falar. Quem diz que o nosso sistema não é seguro é a ciência. Talvez na pandemia, a palavra que mais nós tenhamos ouvido é ciência. É preciso respeitar a ciência. É preciso saber que o nosso sistema é vulnerável e que precisamos avançar na tecnologia, como todos os países democráticos fizeram. Ninguém leva a cédula para casa. A cédula cai na urna indevassável. Isso está explícito, inclusive, no meu substitutivo. A pergunta do grande debate é: falta conhecimento às pessoas que criticam a urna eletrônica? Começamos agora com o deputado Felipe Barros. 2 minutos para a resposta. Não nos falta conhecimento. Pelo contrário. Como disse, nós estamos do lado da ciência. Estamos do lado dos inúmeros cientistas, não só brasileiros, como do mundo, que defendem a vulnerabilidade das chamadas urnas DRE, as urnas que nós utilizamos no país, no nosso país. Aliás, repito aqui, apenas Brasil, Bangladesh e Butão continuam utilizando as urnas do modelo DRE, que são as nossas urnas. Nós queremos o aprimoramento das nossas instituições democráticas. Nós defendemos a democracia. A eleição, aliás, é o momento mais solene de uma democracia, a oportunidade em que os eleitores têm de mudar os rumos do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades, dos nossos municípios. É a oportunidade que o eleitor tem de se manifestar ativamente. É por isso que nós defendemos que o nosso sistema seja 100% transparente, o que ele não é hoje. Que seja 100% seguro, o que ele não é hoje. Nós falamos há pouco sobre a apuração. O Brasil é o único país do mundo que tem apuração secreta. O Brasil é o único país do mundo que tem uma fase chamada totalização feita dentro de uma sala-cofre, portanto mais secreta ainda. Essas duas fases são fases de atos administrativos e que, portanto, tem que respeitar o critério da publicidade e da transparência. Nós queremos um sistema eleitoral que, de fato, pacifique a sociedade, dando à sociedade a possibilidade de ela própria fiscalizar cada eleitor, o seu próprio voto. E, portanto, depois desse processo, que é o processo mais solene de uma democracia, nós termos a pacificação da sociedade. Esse é o objetivo dos sistemas eleitorais. Sou um grande admirador do ministro Veloso, criador das urnas eletrônicas. No momento em que ele presidiu o TSE, o secretário de Tecnologia da Informação era o senhor Paulo Camarão, que o auxiliou na criação das urnas eletrônicas. Paulo Camarão, depois, criou uma empresa. Essa empresa foi fazer as eleições no Equador e lá teve uma grande fraude. Inclusive, foi preso, teve seu passaporte retido e o ex-presidente Lula precisou fazer uma intervenção diplomática para tirá-lo do Equador e trazê-lo mais uma vez para o Brasil. As críticas todas que a ciência e que os cientistas e que os especialistas fazem em relação às urnas chamadas DRE, as urnas brasileiras, são que, justamente, elas não permitem a identificação clara, concreta e objetiva de fraudes porque dependem exclusivamente do software. E, portanto, se houver qualquer indício de um hacker ter entrado no software ou de uma possível falha não intencional, muitas vezes isso não fica registro no meio eletrônico, no próprio software. Esse é o grande problema, é a raiz das vulnerabilidades do nosso modelo chamado DRE. Pode simplesmente ocorrerem fraudes e os rastros não permanecerem. É por isso que todos os países passaram a implementar aquilo que a ciência chama de independência do software. Nós temos um software, mas nós temos que ter meios e instrumentos de garantir que, caso haja uma falha ou uma fraude no software, isso não possa ocasionar numa falha também no resultado das eleições. Deputado Roberto Freire já sinalizou com a cabeça, fez sinal negativo. Mas réplica, por favor. Claro, é apenas para dizer a ele que durante 25 anos não teve nenhum Jair Bolsonaro e ele foi eleito durante alguns anos, a sua família, o seu clã, os seus amigos, todos nós fomos eleitos. Você, inclusive, tem como vereador também uma eleição e nunca levantaram.
Claro que tem que se ter precaução e nunca se teve nesses 25 anos. Foi ao Deus dará. Que mentalidade é essa que só surge agora? E tivemos eleições muito mais sérias no país, momentos difíceis, cruciais, e nós não tivemos nenhuma denúncia de fraude. Tempo esgotado, deputado. Passo agora para a tréplica do deputado Felipe Barros, mais 1 minuto. O raciocínio do meu colega deputado Roberto Freire é mais ou menos o seguinte: se a minha casa nunca foi assaltada, não há motivos de eu ter mais segurança implementada na minha casa. Claro. Eu defendo o contrário. Quanto mais segurança e mais transparência, ainda mais quando se trata de eleições, quando mais nós estamos numa democracia, quanto mais segurança e transparência, melhor. É isso que nós defendemos. Repito aqui, os Estados Unidos não utilizam as urnas de segunda geração, que é o modelo que nós estamos propondo. As urnas de segunda geração são aquelas em que o voto é gerado pelo meio eletrônico e também pelo meio físico. Os Estados Unidos, na grande maior parte dos estados, porque lá cada estado pode decidir o sistema que utiliza, na grande parte dos estados utilizam o sistema que nós utilizávamos antes de 96, a votação pelas cédulas de papel, que não é o que nós estamos propondo. A minha pergunta ao meu colega deputado Roberto Freire é: o que mudou de 2014 para cá, em que naquele momento se votou favorável ao voto impresso e agora, depois em especial da reunião feita por ministros do TSE e do STF, inúmeros partidos mudaram suas posições? Nós, naquele momento, imaginávamos que aquilo podia votar, passar e que não teria nenhum problema. Mas depois do episódio de Trump, quando, por conta exatamente de você levantar essas teses conspiratórias de que pode haver fraude, e você levanta que eu preciso de ter cada vez mais segurança. Não, nos países que eu tenho maior segurança, eu não preciso de ter maior segurança. Eu só busco segurança onde ela não existe. E eu quero dizer que no Brasil tem, e não precisa ter mais transparência, até porque não precisamos confirmar o nosso voto. O nosso voto é confirmado quando eu acendo ali na urna eletrônica o texto exato. Confirme. E eu não sou maluco para não saber o que eu estou confirmando. A tese conspiratória que o deputado fala, na verdade, é o respeito à ciência e nós ouvirmos e atendermos o clamor popular, que grande parcela da população não confia nos nossos sistemas. Nós retornamos à República Velha, ao chamado voto no bico da pena. Porque, naquela época, o eleitor se dirigia ao mesário, dizia o voto ao mesário, e o mesário anotava o voto do eleitor. Só que não dava ao eleitor a possibilidade de ver se aquilo que ele havia anotado estava correto. Muitas vezes, o mesário simplesmente fazia outras anotações. Com a urna eletrônica, funciona mais ou menos dessa maneira. Porque nós votamos na urna eletrônica e não temos a certeza de que o nosso voto foi registrado corretamente no software da urna. Esse é o grande problema das urnas chamadas DRE, as urnas de primeira geração. Quem aponta isso é a ciência. Por isso que precisamos da implementação do voto impresso. E nós queremos um sistema transparente. Nós queremos um sistema que devolva ao eleitor um direito que é do eleitor e que lhe foi retirado, que é fiscalizar se o seu voto foi registrado corretamente. Leiam a proposta. Saiam da desinformação e da verdadeira campanha de fake news que muitos, inclusive o próprio TSE, tem dito sobre a evolução tecnológica das nossas ultrapassadas e vulneráveis urnas de primeira geração que nós utilizamos no Brasil. Viva a ciência!